Olá, irmãos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai clicar e assistir esse vídeo. Meu desejo é que você esteja guardado e coberto pela mão poderosa do Senhor, guardado por sua paz, que está acima de qualquer entendimento humano. Quero aqui, gente boa, com esse vídeo, ser o máximo prático, objetivo e instrutivo. Que esse vídeo seja instrutivo e possa orientá-los nesse tempo. Eu não estou omisso, ou tampouco estou com os olhos fechados aos escândalos dos nossos tempos. Guardei essa ocasião para fazer esse vídeo instrutivo a vocês, a fim de ajudá-los na caminhada. Muitas pessoas se ferem ao ver um líder que admirava, uma pessoa que seguia, cair e arrastar com isso muitas pessoas. Outros se decepcionam com a religião, com a denominação, com a fé, e deixam de seguir a Cristo. Esse é o exemplo mais extremo e mais perigoso. Inclusive, o propósito do escândalo é esse. Eu tenho acompanhado as últimas notícias, mas decidi hoje separar esse tempo para ser bíblico e instrutivo a você, que deseja ouvir um ministro. Olha, eu quero ouvir um cristão, um ministro, um servo de Deus, um pastor, falar sobre esses escândalos, porque são muitos. Estamos diante do fim da igreja, estamos diante de uma vergonha para o evangelho que vai acontecer e tudo mais. Bom, vamos ao fato. Então, nos últimos dias veio à tona uma série de fatos relacionados a ministros renomados, tanto de família de cantores importantes, como de pastores proeminentes, que são líderes de denominações grandes, né? Envolvidos em violência doméstica, envolvidos em assédio moral, envolvidos em tropeços financeiros, envolvidos até em questões de ordem criminais, né? Que inclusive levou um destes à prisão, à cadeia nos Estados Unidos. Eu vou evitar mencionar os nomes, mas vocês vão entender. Igrejas, recentemente, como ontem eu vi aqui, uma igreja de um jovem cantor aqui no Rio de Janeiro, veio a público pedir perdão devido ao pecado de alguns irmãos, de líderes, de embriaguez, péssimo comportamento. A igreja teve que vir a público pedir perdão, né? Outro líder de uma grande denominação com centenas de templos espalhados em todo o país, né, que coordena, lidera, chefe, entre aspas, né, de alguns milhares de outros sacerdotes, de pastores, de líderes, pastoras, de denominação tem pastoras, veio ao público com muita vergonha, trazendo muita vergonha, vídeos vazados com palavrões, com ofensas morais, tudo o que não se espera de um ministro. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Bom, a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que falharam, que erraram. O ser humano, ele é fadado, a carne, a natureza humana está inclinada ao pecado, está inclinada à queda, e só viveremos plenamente a natureza de Deus quando este corpo mortal for revestido de imortalidade na volta de Cristo, né? Onde começa o processo do corpo glorificado e nos encontramos com Cristo nos ares. Somente aí. Por isso que a volta de Jesus tem que ser o evento mais importante, mais falado na igreja. Então, irmãos, desde que o mundo é mundo, onde há reunião de pessoas, vão surgir os problemas, vão ter problemas de ordem moral, né? Problemas de caráter. E foi assim, né? Adão e Eva se juntaram, um deveria ser a sustentação do outro, a sustentação falhou, os dois caíram. Dois irmãos, Caim e Abel, um deveria complementar o outro e apoiar o outro. A inveja, a semente de Satanás encontrou repouso no coração de Caim e ele matou Abel. Ou seja, escândalo na Bíblia, se olharmos para o Antigo Testamento, o termo escândalo vinha de mixol. Eu destaco dois textos aqui para vocês, na Bíblia, no Antigo Testamento, primeiro. Ezequiel capítulo 7, versículo 18, a Bíblia destaca aqui, 18 e 19. A sua prata lançarão nas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Não satisfarão as suas almas, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi por causa de tropeço. A palavra é mixol. No caso aqui, motivo de destruição, queda. No latim, a palavra
Escândalo vem de escandalum. A sua raiz está no grego. No grego a gente tem que falar então do Novo Testamento. Dois momentos são importantes aqui para falarmos sobre escândalo no Novo Testamento. E depois nós entramos aqui em alguns outros textos para te orientar e a minha fala para você. Mateus 18, Jesus está falando daqueles que fazem os pequeninos tropeçarem. E a palavra diz assim, olha, Jesus disse inclusive, olha, o escândalo é inevitável. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele por quem vier essa vergonha. Ai daquele, e o texto vai se aprofundar, Jesus aprofunda isso. Ele fala, olha, aquele que fizer um pequenino deste aqui tropeçar, é melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar num lago. Jesus está evidenciando que o tropeço aqui, escândalo nesse contexto, é fazer uma pessoa, um novo na fé, um pequenino na fé, cair, tropeçar e privá-lo da vida eterna, de entrar no reino de Deus por causa da vergonha que você promoveu ou do escândalo, do tropeço que você criou. Outro texto interessante é Romanos capítulo 14, versículo 13. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Interessante que escandalon aqui está sendo usado como sentido de não causar ofensa ou levar um irmão a uma queda espiritual. Sempre a palavra escandalon no Novo Testamento, escandalum no latim, né? Mixol, que é escândalo no hebraico, estão conectadas a uma queda ligada à ética, ligada à moral, ligada à queda espiritual, a condenar o outro, a fazer o outro cair espiritualmente. Então, irmãos, por que nós estamos vendo tanto escândalos? Se nós lembrarmos do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A Bíblia também nos aconselha, lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus falando que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas olha o que Colossenses capítulo 3, versículo 14, fala que o amor é o vínculo da perfeição. Ora, se não há amor, e se as pessoas estão apostatando, logo, essas pessoas não estão mais vivendo o amor de Deus. Porque o amor é o vínculo da perfeição. A perfeição é Cristo, em todos os sentidos. Então, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós mais amamos e nos amamos uns aos outros. Paulo é tão cuidadoso com essa questão de não fazer o outro tropeçar, que ele fala, olha, se comer carne vai escandalizar o teu irmão, que é fraco na fé, que é novo na fé, não coma! Não coma! Qual é a chave aqui? Primeiro, você não deve conduzir a sua vida cristã olhando para homens, porque os homens falham, eles erram, e sim, podem até ser grandes homens, com feitos notórios, com grandes realizações dentro da igreja, da fé, grandes pastores, mas eles vão cair, eles vão errar em algum momento. E se você ter grandes expectativas, nutrir grandes expectativas na perfeição daqueles que não estão mais vinculados ao amor de Cristo plenamente, eles vão cair e você vai cair junto com eles. Ora, olhe para Davi. Davi era um cara sanguinário. Davi foi um adúltero homicida. Mas Davi também se arrependeu com toda a seriedade e profundidade de seu pecado. Ele adulterou com Batseba e mandou matar, e ainda escondeu o crime, mandou matar o marido de Batseba, Urias. E muitos outros. Abraão mentiu quando no episódio de chegar ao Egito sobre a sua esposa Sara, que era muito bonita, e o faraó matava os homens daquelas esposas porque queria a esposa. E Abraão disse que não era marido dela. Jacó também. Muitos homens erraram em algum momento, mas estes homens se arrependeram e deixaram um legado, não de tropeço, mas de grande testemunho. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, eu cito mais um exemplo para vocês, mostra o momento em que o escândalo ele é inevitável. Jesus falou sobre isso.
O escândalo é inevitável, mas ai daquele por quem vier o escândalo, Mateus 18, versículo 7. Ou seja, é inevitável, vai acontecer, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Eu lembro que Pedro, ouvindo Jesus falar sobre sua missão, sobre sua condenação, sua prisão, sua morte, como ele seria traído, humilhado, envergonhado, Pedro se põe na frente e diz: Senhor, nós não permitiremos que isso vá acontecer, nós vamos para o pau, traduzindo aqui. E Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás, você que me serve de tropeço. Aqui Jesus está dizendo: eu não vou tropeçar em você. Você não vai me fazer cair do propósito espiritual pelo qual eu fui levantado. Se você ficar apegado ao homem, este homem vai ser uma pedra de tropeço. Maldito é o homem que confia no outro homem e faz dele o seu braço. Então você não deve fazer do outro homem o seu braço. Na ocasião, Jesus estava utilizando uma palavra que se refere ao escândalo. Pedro, eu não vou cair nesse escândalo. Você não vai ser esse tropeço para mim. Irmãos, escândalo é justamente aquela pedra que fica sobressalente, né, no pavimento, no calçamento das ruas, e a pessoa vindo tropeça, machuca e cai. Ela cai com a cara no chão. Ou seja, você impede a pessoa de viver o seu propósito, de exercer plenamente o chamado dela, é uma queda espiritual. Então entenda, quanto mais nós nos aproximarmos do fim dos tempos, mais escândalos surgirão, mais as pessoas abandonarão o vínculo da perfeição que é o amor. Porque está aumentando a iniquidade, o amor vai se esfriar. Isso é a Bíblia, isso é profético. O que nós devemos fazer? Nos apegarmos a Cristo. E as pessoas que dizem que não, para ser crente ser assim, por isso que eu prefiro não ir mais para a igreja, essas pessoas na verdade nunca quiseram a Deus, nunca buscaram a Deus, nunca entenderam o Evangelho e nunca entenderam a igreja de Cristo. E buscam no mau exemplo aqui ou ali, para apontar a igreja, para apontar, né, a fé, para apontar o ato de congregar. E elas condenam todo por erros, ainda que nos últimos dias sejam erros volumosos, mas o número daqueles que buscam acertar, se arrepender e caminhar corretamente, seguindo o verdadeiro e genuíno evangelho, é maior daqueles que promovem o erro. Mas, infelizmente, hoje, né, tudo ganha muita velocidade e volume de informação na internet, porque ainda tem os acusadores, os espectadores, os inimigos da fé e aqueles que estão no corpo, mas não são do corpo, e pegam estes erros morais, éticos, essas falhas, e avolumam informações na internet e acabam privando um perdido de entrar na casa do Senhor ou de estar aberto ao evangelho. Ai destes que fizeram um pequenino desse tropeçar, irmãos. Ai destes. A gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente, as pessoas estão perdendo o cuidado. Vários ministros estão levando a igreja como uma corporação, né? Tratam aquilo dali como uma empresa, literalmente como uma empresa. Tem metodologia e tem visão de empresa. Empresa, claramente, não há transparência financeira, não há lisura em todo o processo. É um império construído para uma sucessão familiar. É a realidade, principalmente nas igrejas neopentecostais. O que nós estamos vendo hoje, essa série de escândalos, quem vai tratar destes escândalos é o próprio Senhor na eternidade. Quando ele fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, embora vocês tenham curado, expulsado demônios e profetizado em meu nome. Vocês nunca tiveram intimidade comigo, nunca foram próximos a mim, só usaram o meu nome, curaram em meu nome. Mas vocês nunca viveram a minha presença de fato. Quem vai tratar destes, né? Quem vai tratar destes é o Senhor. Ai dos falsos mestres, dos falsos pastores, diz as Escrituras. Então, o Senhor vai tratar destes. Não olhe para o homem, porque se você olhar para o homem, um momento, tu vai cair junto com o homem. Porque o homem, infelizmente, está se afastando do amor genuíno. E a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ainda que estes tenham caído, que essas pessoas tenham fracassado em algum momento, o Senhor também está com as mãos estendidas para aqueles que genuinamente se arrependem e mudam o seu curso, refazem o caminho, sentam de novo para ouvir, para aprender, são discipulados, disciplinados novamente, até voltar a influenciar pessoas. Mas, infelizmente, hoje as pessoas abandonaram o ensino, abandonaram a instrução, e tem um monte de líder cego guiando outros cegos. Infelizmente, não olhe para o homem, olhe para Cristo. Saiba que o escândalo é inevitável, vai acontecer. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Não caia espiritualmente, continue com os olhos erguidos para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo. Que Ele te abençoe.
Um grande abraço, compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.